A paz do Senhor, meus irmãos, por mais uma vez, Tiago por aqui, em mais um vídeo para o canal, Tiago Lima EBD, e neste vídeo nós estaremos tratando da lição de número 1 do nosso quarto trimestre, né? O último trimestre de 2021. Chegamos praticamente no final do ano e vamos estudar nesse trimestre as lições da vida de Paulo, né? E o nosso escritor para esse trimestre é o pastor Elienay Cabral, um grande homem de Deus, o qual a CPAD o chama para escrever as revistas. Sempre tem escrito revistas para a CPAD desde muito tempo, né? Então já é um escritor, um pastor já conhecido por muitos, né? Não todos, mas por muitos. E com certeza será esse trimestre de uma riqueza inigualável também, né? Sempre temos boas lições, sempre temos um conteúdo muito bom, um segmento, né? Linha de raciocínio dos nossos estudos muito boa, trazidos aí pela CPAD. Muito bem, então, nessa lição nós vamos falar aqui a lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo, né? Nosso texto áureo está em Atos capítulo 9, verso 15, que nos diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra, certo? A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 26, do 1 ao 7. Muito bem, os objetivos nossos ficaram de que maneira? Para o capítulo 1, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. 2, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E 3, descrever o mundo religioso, certo? A nossa introdução, meus queridos, o que nós podemos falar, né, comentar a respeito da nossa introdução. Então é uma oportunidade para aprender e colocar em prática os princípios eternos que norteiam a vida desse muito digno homem de Deus. Quem? O apóstolo Paulo. Nós vamos falar do apóstolo Paulo, de quem ele era, da sua vida, do seu início de trabalho como um fariseu, não é verdade? E dentre a proposta da revista, em muitas lições, nas 3 lições, né? Vamos falar na lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. A 3, a conversão de Saulo de Tarso. 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Enfim, todas as lições aqui vai trazer os aspectos da vida e ministério de Paulo, né? Então, à luz do mundo político, cultural e religioso, o apóstolo dos gentios, né? Vamos refletir como estão as portas abertas para o evangelho no mundo atual também, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a qual é atualíssima, não é verdade? Toda a Bíblia é muito atual, os seus princípios e tudo que ela nos ensina, que o Senhor nos ensina através das Escrituras, é tão atual como se fosse escrito hoje mesmo. Então o assunto do trimestre é o nosso apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, não é verdade? E para compreendê-lo melhor, veremos como o mundo que o apóstolo atuava. Então, no mundo de Paulo no Império Romano, né? Então, entendendo, nosso primeiro ponto, a origem de Paulo. Suas origens, eu reservei aqui alguns esboços, encontrei até um livro que fala muito bem a respeito de Paulo. Depois eu vou deixar na descrição o nome do livro que eu usei para fazer essa lição e que com certeza eu vou continuar usando esse livro, mas também lembrando a todos que eu gosto muito do livro de apoio, o qual nos traz aí o autor da revista da CPAD, ele sempre tem o livro, o qual é um importante subsídio para todos os professores, até você que é aluno da escola dominical. Também fica aí esta indicação desse livro, o livro de apoio da revista, vai com certeza te dar muito mais riqueza, muito mais detalhes a respeito das lições, tá certo? Então, Saulo nasceu em Tarso da Cilícia, tá certo? Ele era filho de uma família judaica, da tribo de Benjamim, fariseu, era aluno assíduo da sinagoga de Jerusalém,
sendo o mais destacado entre todos os aprendizes que haviam nas 48 sinagogas da época, tendo Gamaliel como seu professor, portanto, crescia como um homem sábio e destacado. Fariseu dos fariseus, era membro do Sinédrio, uma espécie de assembleia constituinte da época, tá certo? Então, reservei também alguns versículos que vai falar a respeito disso que eu comentei agora. Então, Atos capítulo 21, verso 39, nos diz assim: mas Paulo lhe disse, na verdade que sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, onde algumas passagens, alguns versículos que vai identificando Paulo a sua origem, as suas qualificações, tanto judeu como romano, e assim por seguinte. Gálatas capítulo 1, verso 14, e na minha nação excedi em judaísmo, há muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Filipenses 3, dos 5 e 6, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele era um homem que se dedicava por completo à lei de Moisés, ao farisaísmo, E também Romanos capítulo 11, verso 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, são alguns versículos que nós vamos vendo nessa lição, que vai identificando quem é o apóstolo Paulo, tá certo? Com certeza, muitos dos frequentadores da escola bíblica dominical conhece, já ouviram falar aí a respeito de Paulo, leem a sua literatura, é claro, a Bíblia, o Novo Testamento compõe de 12 livros, 12 ou 13 livros, mas nós estamos aqui estudando, reforçando aquilo que nós sabemos, e para aqueles que não sabem, vão estar aprendendo. Isso é muito bom, De tempo em tempo, o ciclo aí das revistas, dos assuntos, elas sempre vão repassando, e eu acho isso muito interessante. Bom, então Paulo, ele tem o quê? Dupla cidadania, não é verdade? Então ele é romano, porque nasce na terra romana, mas também é judeu porque os seus pais são judeus. Então o apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, tá certo? De nascimento. Lá em Atos capítulo 22, verso 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que, naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania, Outras conseguiram tal cidadania ao prestar algo relevante ao governo romano. Portanto, analisando as Escrituras, a verdade é que, em algum lugar das Escrituras, encontramos menção de Paulo ter mudado de nome. No entanto, o que a Bíblia afirma é o seguinte: todavia Saulo, também chamado Paulo, Atos 13, 9, até esse versículo, o apóstolo é chamado de Saulo. A partir de então, passa a ser chamado de Paulo. Mas, falando aqui a respeito dessa anotação que eu coloquei aqui no esboço da lição, ele não muda de nome, ele não deixa de ser Saulo para ser Paulo, Ele simplesmente tem esse nome, ele adota esse nome, assim como eu conheço pessoas que vieram da China, moram no Brasil, mas quando chegam aqui eles escolhem um nome para poderem se associar com as pessoas, para que fique mais fácil, não é verdade? Imagina, você vai conversar com a pessoa, qual que é o seu nome? Aí ela fala o nome em chinês, não é verdade? Então fica mais difícil. E a pessoa, normalmente as pessoas, elas escolhem um nome nativo aqui do Brasil, um nome brasileiro, e falam, olha, esse é meu nome. E aí fala o seu nome brasileiro para que fique mais fácil a sua comunicação, tá certo?
Então, se repararmos cuidadosamente o versículo em pauta, vemos que Lucas, o autor da narrativa, diz que Saulo também era chamado Saulo. Tá certo? Ou seja, não houve uma troca de nomes, o que de fato a Bíblia afirma claramente que era que ele tinha dois nomes diferentes. Fato considerado comum para um judeu que também tinha cidadania romana. Olha só, isso é o estudo que está trazendo aqui, como era o caso de Paulo. Então você pode conferir isso em Atos, capítulo 16, verso 37 e 38, e também capítulo 22, verso 25 e 26. Para finalizar o tema, concluímos biblicamente que Saulo não virou Paulo, tá certo? Mas que ambos os nomes eram empregados em situações e contextos diferentes, como já comentamos e como eu já li aqui no esboço, né? Portanto, não basta ler a Bíblia, mas é necessário examiná-la, sendo que algumas passagens necessitam de uma interpretação mais cuidadosa, já que envolve aspectos históricos e culturais. Vem aí a grande dica desse ponto, não é verdade? Precisamos analisar a Bíblia, a palavra de Deus, com mais tranquilidade. Ler, reler faz parte do aprendizado, tá certo? Não sair por aí falando de qualquer maneira aquilo que a gente escuta. Bom, a geografia do mundo de Paulo, que é o ponto 2 do capítulo 1, que nos diz, né? O mundo de Paulo. Então, o mundo de Paulo, naqueles dias, toda a vida do mundo concentrava-se no Mediterrâneo, tá certo? Todas as grandes civilizações desenvolveram-se junto ao mar, cujo nome aludia ao centro da terra, Mediterrâneo, né? A palavra Mediterrâneo é formada por dois vocábulos que juntos significam o meio da terra, tá certo? Todos os interesses da vida humana achavam-se concentrados numa estreita faixa que se estendia pela costa sul da Europa, pela costa norte da África e pelas costas ocidentais da Síria e Palestina. Além dessa fronteira, havia regiões inexploradas, né, nesse contexto do tempo e o mundo de Paulo, onde viviam povos bárbaros que só entrariam na corrente da civilização anos mais tarde. 3 nações da época foram suficientemente grandes e fortes para deixar a sua marca sobre as demais: Roma, Grécia e Israel. Tá certo? Então, a dimensão, e aí entramos aqui um pouquinho no texto que a revista trouxe, né? A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Nós vamos, é claro que vamos ver as viagens missionárias, vamos falar das viagens missionárias, as cidades em que Paulo pregou, o que aconteceu, o que foi feito, né, alguns detalhes, não dá para falar tudo, mas vamos passar por todas essas viagens que ele fez, né? Então, no contexto desse mundo, que é o mundo de Paulo, existia possibilidades excelentes de viagens, tá certo? A malha viária, né, a lição traz essa informação, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. Então, era o momento próprio para isso, não é verdade? Deus colocou, né, criou esse contexto. Deus quem cria as coisas, não é verdade? Não, as coisas acontecem não por um acaso, mas sim porque é permissão de Deus. Então Deus, ele promove que o Império Romano agora venha de melhorar as estradas que já existiam, não é verdade? O Império Medo-Persa também fizeram muitas estradas, mas não chegou a tanto. Quando o Império Romano chega, depois do grego, o Império Romano ele tem essa capacidade de promover essa qualidade de fazer vias, né, essa possibilidade, então, que permitia essas viagens e tornando, então, muitos mais quilômetros, né, em condições excelentes para viajar. Então, e não só da estrada, mas também das vias marítimas, né, porque acabamos de falar que o mundo estava centrado ali no Mediterrâneo,
não é verdade? Nós encontramos a civilização em torno do Mediterrâneo. Então as viagens marítimas, né, as vias marítimas também, era o grande momento ali daquele mar, né, onde se transportava pessoas, onde se fazia o comércio, enfim. Então, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas, né? Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. E o que nós estamos fazendo, não é verdade? Como nós estamos agindo em meio a tantas oportunidades de evangelismo, tantos momentos bons que nós temos para poder falar da palavra de Deus, tanto você talvez de repente no trabalho ter uma oportunidade, né? Em uma situação do trabalho, uma situação na faculdade, uma situação no ponto de ônibus, enfim, em qualquer lugar. E sem contar hoje com a eficiência da internet, né? Que nós temos, que deve tornar-se para nós também um meio não só de diversão, né, entretenimento, mas sim também de evangelização, e que nós possamos estar sempre postando coisas que glorifiquem a Deus e que levem uma palavra de Deus para as pessoas, tá certo? Então, voltando aqui um pouco no assunto, eu fiz a seguinte anotação. Percebe que Deus faz coisas no tempo certo? Se Cristo viesse, né, no tempo do Império Medo-Persa, não existia tantas vias que poderiam ser levadas aí à palavra de Deus, né? Sempre digo que Deus não é pego de surpresa, né? Nós sim somos pegos de surpresa, mas Deus não, né? E com certeza está tudo ao controle do Senhor. Muito bem, então Paulo, chamado para os gentios, é o ponto 3. Atos 9 mostra que a sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante. A experiência de Paulo, desde o momento em que ele é chamado, em que Jesus, né, se mostra a ele naquele clarão no caminho de Damasco, até o seu final de vida, foram momentos de experiências espirituais, né, experiência espiritual impressionante. Bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao povo gentílico. Atos 9, 15, né? Então, o chamado para pregar aos gentios, ele foi chamado para isso. Certo dia, Saulo achava-se no templo para orar. E quando suplicava a orientação e a sabedoria do Senhor em relação ao seu futuro e quanto à abertura de uma porta, a fim de que pregasse aos judeus ali, no centro de sua adoração, teve uma experiência que lhe determinaria o caminho a ser tomado. Numa visão, o Senhor lhe disse: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Olha que palavra, Atos capítulo 22, verso 18. E Saulo sai dali, não é verdade? E aí ele disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. E guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então Deus tirou, né? Deus tirou Paulo daquele contexto de Jerusalém, daquele lugar onde ele perseguiu o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, e enviou ele a outras regiões que ele jamais esperava, que ali ele poderia falar, expressar o amor de Deus, levantar templos, né? Igrejas, levantar templos não, mas constituir igrejas, tá certo? Me parece que Paulo não levanta templo. Paulo constitui igrejas, constitui grupos de pessoas que vão ali pregar e agora ser uma congregação, tá certo? Muito semelhante aí à sinagoga, né? O modelo da nossa igreja. Muito bem. Saulo tinha consciência de sua dívida, por isso, em profunda agonia,
confessava repetidamente o seu pecado ao Senhor por haver perseguido a igreja. Mas Jesus falou-lhe novamente numa visão: vai, porque hei de te enviar-te aos gentios de longe. A visão desapareceu com a mesma rapidez com que surgira. Saulo volta a si, embora sua mente estivesse tomada pelo mistério. De uma coisa tinha certeza: Deus o guiava e tinha um grande propósito para si. Olha só. Não entre o povo, mas em terras distantes, pensando já nos vastos países que ficavam a oeste dos portões da Cilícia. Resignou-se a deixar Jerusalém. Sabendo dos planos para silenciar a Saulo, seus amigos, disfarçados por causa da segurança, conduziram-no a salvo para fora dos muros da cidade. A Jerusalém dos seus sonhos acabara por ser-lhe uma decepção. Olha que interessante esse estudo, né, que ele vem tratando. E da forma que ele colocou, né? E diz mais aqui: muitos de seus velhos amigos agora o odiavam e teriam-no apedrejado em nome da lei de Moisés. Até os nazarenos, seus novos amigos, mostraram-se reservados quanto à sua conversão. Barnabé e Pedro, contudo, aceitaram-no abertamente. Eles viam em Saulo de Tarso um defensor da fé, e alguém que nos anos vindouros seria usado por Deus para defender o evangelho. Saulo deixou Jerusalém apenas 15 dias depois da sua chegada. De volta para casa, tomou a estrada costeira em direção a Cesareia, capital romana da Palestina. Eu coloquei aqui assim para a gente pensar: você se sente desapontado em não poder estar fazendo aquilo que gostaria de fazer para o Senhor? Né? De repente você pensou que ia ser alguém assim e assim na obra de Deus, mas não foi, mas não é, né? E você se sente frustrado com isso? Será que você tem capacidade de dizer: não, eu não sou frustrado? Seria somente vaidade da nossa parte reclamar de situações assim? Porque Paulo, quando entende a mensagem de Deus, ele prontamente diz: então faremos assim para Deus, e vai. Não tem choro, né? Choro não foi com Paulo. É bem interessante isso. Então, Deus sabe o melhor caminho para todos nós. Provérbios 28, 25 nos diz: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Confie no Senhor. Não deixe com que expectativas suas, desejos do seu coração, venham te atrapalhar em adorar a Deus, em servir a Deus, tá certo? Salmos 18, 30 nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Entenda isso, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Tá certo? Então, o nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo quando nos chamar, tá certo? Síntese do tópico 1, a Pax Romana, a geografia e os meios de transportes urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. E eu pergunto para você: o que é Pax Romana? Paz imposta pela força da nação mais forte sobre os povos, tá certo? Então, os povos derrotados, né, como aqui vigorou nas províncias dominadas por Roma, tá certo? Então, eles se rendiam ao Império Romano à troca de paz, né? Então, além da troca da paz, ou seja, não haverá mais guerra, também haverá segurança, né, e um governo que atendia algumas necessidades ali do povo. Ponto 2 da nossa lição: o mundo cultural de Paulo. Então, a língua mundial daqueles dias era o grego. Quanto a esse assunto, o grego, eu achei bem interessante aqui, e até voltando em algo que nós falamos no ponto passado, um livro aqui de teologia, da Faculdade de Teologia, diz assim: em sua infinita sabedoria, Deus escolheu o tempo certo para que Cristo morresse na cruz.
e seus apóstolos levassem o evangelho por todo o mundo. No tempo do Novo Testamento, as condições eram favoráveis à divulgação do evangelho. O Império Romano estava em seu apogeu e havia construído excelentes estradas que facilitavam as viagens através da Europa, norte da África e boa parte da Ásia Ocidental. A Pax Romana, um tempo de paz sem precedentes. Olha, um tempo de paz sem precedentes. Sem precedentes, o tempo de paz, né, da Pax Romana. E era uma realidade, essa paz sem precedentes era uma realidade. Não havia perturbação comum às cidades gregas e o trânsito de mercadorias e ideias era livre e desprendido. Contudo, havia certa agitação religiosa, sim, na qual muitas pessoas perderam a fé em velhas mitologias e deuses e no ceticismo racional do pensamento agnóstico ou não religioso. Entretanto, um dos fatos históricos mais importantes dessa época era que, além de todas as línguas e dialetos locais, o idioma comum era falado por todo o Império Romano, o grego koiné, né, ou o grego helenístico. Nunca desde o desastre de Babel houve a predominância de um idioma único em todo o mundo. Olha só que interessante. O grego koiné era veículo ideal para que Deus revelasse e divulgasse sua mensagem a toda a criatura. Então, além de estarmos com as estradas boas, vias marítimas também já bem construídas, né, determinadas ali pelos navegantes, nós também agora temos o apoio do grego, que foi instalado, né, que foi falado por muito tempo e por todo esse mundo, né, que existiam pessoas civilizadas onde Paulo viajou e fez a sua obra missionária. Então, quando o aluno de Aristóteles, Alexandre o Grande, conquistou boa parte do mundo conhecido no século IV a.C., levou consigo a cultura grega e o dialeto ático. Entenderam? Então, o que acontece? Quando vem lá Babilônia, depois vem Medo-Persas e depois vem Grécia, né? Os gregos dominaram o mundo por um período e depois veio Roma. Então, quando acontece a expansão do Império Grego, Alexandre o Grande, né, conquistou boa parte do mundo conhecido. E nisso ele levou consigo a língua e a cultura grega e o dialeto ático. Esse fenômeno de expansão da cultura e língua gregas é conhecido como helenismo. Já ouviu falar? Quando as pessoas ao redor do mundo começaram a falar o grego para uso comercial e governamental, a linguagem começou a mudar e a simplificar. Palavras e frases vindas do mundo mediterrâneo foram acrescentadas ao idioma grego e se espalharam de uma a outra parte do império. Um novo dialeto grego emergiu lentamente, o grego helenístico ou o grego koiné. E ele se tornou a língua do dia a dia das pessoas comuns por todo o mundo ocidental. As regiões remotas do Império Grego, grandes centros acadêmicos como Alexandria, no Egito, alcançaram tal eminência cultural que sobrepujaram a Grécia original. Em Alexandria, durante o século III a.C., eruditos judeus começaram a traduzir o Antigo Testamento para o grego. Essa tradução é conhecida como a Septuaginta, né? Porque, segundo a tradição, 72 estudiosos a executaram em 72 dias. Essa tradução do Antigo Testamento foi a Bíblia da maior parte da igreja dos primeiros séculos. Olha que interessante, né? Então, a Septuaginta teve grande influência no estabelecimento do vocabulário bíblico necessário à pregação do Evangelho em grego e na grafia do Novo Testamento agora, que estava sendo construído. Olha só que importante foi, né, a questão da dominação do império, né, do povo grego, e aonde chegou, que resultado, que fruto ficou disso, né? Deus, no momento certo, que tem todo o controle em suas mãos, ele determina os tempos. Então, às vezes, nós encontramos pessoas que ficam lutando contra isso, né? Em
em aceitar que Deus é todo-poderoso e que cuida de todas as coisas. Mas Deus, mais uma vez, nesse momento, na questão da linguagem, na questão da expressão, da conversação comum e até mesmo em momentos, né, governamentais, aí, pessoas falando o grego, e um grego mais simples, para que todos entendessem e todos fossem aí, né, inseridos na vida cotidiana, enfim, comercial, governamental. Muito bem, e aí vem, né, Paulo já tinha essa tradução, então ele vem e começa daqui, tem algo, né, tem um material para ele poder também trabalhar isso, falando aos gentios. O mundo cultural do apóstolo Paulo é o ponto 2 do capítulo 2. E eu pergunto aqui, respeitar as diversidades religiosas é algo importante para nós? Sim, e muito, né? Se você não respeitar as diversidades religiosas, você vai fracassar no momento em que você tiver a oportunidade de expressar a palavra de Deus. Porque como que você vai falar de Jesus, expor a salvação de Deus, que está clara na Bíblia, às pessoas, quando que você não respeita a crença dela? Respeitar a crença de alguém é uma coisa, aceitar a crença de alguém é outra. A partir do momento em que você aceita, você começa a viver aquilo. Não foi assim quando você aceitou Jesus? Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a viver aquilo. Quando eu fui lá na frente, levantei minha mão e fui lá na frente, recebi oração, as coisas mudaram na minha vida. Não é assim conosco? Certo. Por quê? Porque eu aceitei a fé em Cristo. Agora eu fui tocado pelo Espírito Santo e Deus agora vem fazendo a obra na minha vida. Não é verdade? Então, isso você não vai fazer em outras religiões. Por quê? Porque você já é esclarecido quanto à fé, quanto a propósito de Deus, salvação, mas você precisa respeitar, você não pode desdenhar quando alguém vai falar alguma coisa a respeito da sua religião, você não pode desdenhar das pessoas, você não pode fazer às vezes uma brincadeira que não convém, não é verdade? Então você tem que ter aí a noção disso, você pode ouvir a história, esperar, e no momento em que você for falar, você falar e falar bem daquilo que Cristo tem para nós. E dica para você, comece em João 3,16. Excelente dica, não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? E deu para a nossa salvação. E isso é importantíssimo você ter sempre em mente. Já já nós vamos chegar aqui em 1 Pedro, né, 3,15. Mas, então, qual é a vantagem de estarmos em um país que é laico, né? Estamos no Brasil e o Brasil é um país laico. Podemos professar a nossa fé de forma clara a todos em volta, mas não garante a sua segurança. Cuidado, tá? Jesus falou assim, que nós somos de dia a dia, somos como que ovelhas levadas ao matadouro, tá certo? Eu acho até assim um ponto interessante para se conversar, discutir, e até deixe no comentário se você quiser, com relação, às vezes as pessoas dizem que Deus não vai deixar que o inimigo te toque. Eu fico pensativo quando eu ouço isso. Porque Jesus fala que nós somos entregues como ovelhas no matadouro. Ou seja, expostas, né, a todo tipo de mal. Mas mesmo que nós, sobre nossas vidas, sobre nós venha o mal, o pior possível, a nossa salvação está garantida em Cristo. Isso, ninguém, nada nesse mundo pode tirar de nós. Somente você, só se você negar a fé, enfim, entrar por esse caminho. Mas como estamos, então, falando aqui do país laico, né? O que é laico? O que significa laico? O que significa esse termo, né? Usado aqui na lição que a gente está falando, não? Então, é o que ou aquele que não pertence ao clero nenhuma ordem religiosa, tá certo? Então, o Brasil não pertence a nenhum clero ou nenhuma ordem religiosa. É o que ou aquele que é hostil à influência, né, ao controle da igreja e do clero sobre a vida intelectual e moral.
tá certo? Então isso que significa laico, né? E nós somos um país laico. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do império, tá certo? Como existia uma diversidade muito grande de crenças, falar de Cristo era mais aceito. Porém, quando causava prejuízo e mostrava algo um tanto fora das coisas que não se provam, eles não aceitavam. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu comentei aqui. Então, quando causava prejuízo. Quando foi causado prejuízo na história de Paulo, que ele sofreu por causa do evangelho? Né? Atos 16:16, a menina que ficava adivinhando. E aí aconteceu o que com ele? Foi preso. Por quê? Porque o pessoal lá viu que não ia ter mais lucro com a menina, porque Paulo expulsou, tá certo? E do 16 ao 19 conta a história, e o versículo aqui diz assim: e isso fez ela por muitos dias, né? Me parece que é o 18, isso. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E aí, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, tá certo? E depois também lá no Areópago, né, quando Paulo fala, usa lá o contexto lá do altar que estava, né, ao Deus desconhecido, com certeza usou belíssimamente, né? Enfim, muito bem ali. E aí, no final dessa história, o que diz no verso 32? E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Então, até o momento em que ele falou no 31, o pessoal ouviu bem. Mas quando falou da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez, né? Em outro momento. Então, como eu disse aqui, né? O Império Romano ele respeitava e também queria que as pessoas, né, respeitassem os deuses do Império. Né? Como existia uma diversidade muito grande de crenças, falar de Cristo era mais aceito. Sim, porém, como eu disse e repito aqui, quando causava prejuízo, dava-se em problema. E quando as coisas que não se provam, né, de uma maneira assim imediata, eles também não aceitavam, tá bom? Mas fica aí livre para você comentar se você concorda ou não com isso, enfim, contribua também conosco aí. 3. A influência filosófica e grega. Nesse mundo religioso, né, havia a influência filosófica grega. O Império Romano era politeísta, né? E o sistema de crenças religiosa que admite mais de um Deus, né? Ou seja, a influência filosófica grega. Então, Paulo estava num contexto onde o sistema ou crença religiosa que se admite mais de um Deus. É isso que significa o politeísmo, tá certo? Então, a influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias, né? Então, o que é o gnosticismo? É um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era, à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica, onde se mistura todas as coisas e acabam não levando, né, a Cristo, a Jesus, a salvação. Não existe a possibilidade de alcançar, a chegar a Deus por outro caminho a não ser Jesus, tá certo? Então não há essa possibilidade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a vida, tá certo? Eu sou aquele que leva você até Deus. Não existe outro caminho. Não fale, não pense que... já ouvi essa frase, né? E dói até o coração, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um absurdo dizer isso, tá certo? Com certeza todos os caminhos não levam a Deus. O único destino que você não vai ter é Deus, em todos os caminhos. O único caminho que leva a Deus é Jesus.
é crer em Cristo, na sua ressurreição, na pessoa de Jesus, aí sim, tá certo? Então, filosofia, muita coisa que diz aquilo, que diz assim, olha, conselho, fica com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz e ela não falha, tá certo? A palavra de Deus não falha. A salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Simples assim. Então os líderes, né, da igreja e da época tiveram que refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las à doutrina pura de Cristo. Né? Então, coloquei assim a pergunta, como é atual essa parte, não é mesmo? Em muitos momentos nós vemos coisas sendo colocadas no meio, né, evangélico, dentro de igrejas que não faz parte de doutrina bíblica alguma. Mas as pessoas insistem em fazer esse tipo de coisa porque não se dispõem para ler a Bíblia e ensinar a Bíblia, não é verdade? Porque se o pastor, né, de certos locais lesse Bíblia, orasse, jejuasse, se consagrasse, com certeza não precisaria estar aí acrescentando filosofias mundanas dentro da igreja somente para acrescentar pessoas no seu templo. Tá certo? Onde tem palavra de Deus, as pessoas vão para ouvir a palavra de Deus e é isso que traz as pessoas dentro da igreja. Se você talvez esteja me ouvindo e sentiu aí algo diferente quanto a isso, procure uma igreja onde é pregado a palavra de Deus, onde se enfatiza aquilo que a Bíblia diz, sem filosofia, sem muita coisa, sem tanta coisa que a gente vê, né, que está sendo acrescentada ao costume das pessoas, até associando esse tipo de coisa com a própria palavra de Deus e não tem nenhum sentido. Então, o plano de Deus. Eis aí um vislumbre do mundo em que Paulo nasceu, tá certo? O cenário era de confusão, conflito, insatisfação e necessidade. Necessidade que não podia ser satisfeita pela lei romana, erudição grega ou religião judaica. Entretanto, Deus decidiu enviar a este mundo um homem que, pelos seus dons naturais, autoridade, dons naturais, pôde cativar toda a classe de pessoas com seus antecedentes e preparo. Estava apto a falar com autoridade aos romanos, gregos e hebreus. Deus separou este homem, mudou todo o curso de sua vida e usou-o para fortalecer a igreja de maneira milagrosa. Saulo de Tarso, o escolhido de Deus, tornou-se um dos maiores pensadores e certamente o maior líder e teólogo da igreja. Então devemos pensar em estratégias a fim de nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possa expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes, tá certo? Como diz lá em 1 Pedro 3,15, mas não acrescentando filosofias mundanas, costumes mundanos, às coisas santas e sagradas. A palavra de Deus não podemos misturar. Nós precisamos ser fiéis, porque Ele é fiel e tem cuidado de nós. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o texto bíblico diz, o que realmente a Bíblia vem expondo folha após folha. Jesus é a salvação do homem perdido. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 15, nos diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que bonito isso, tá certo, meus irmãos? Então, nós precisamos ficar atentos a isso, talvez até de se rever conceitos. É momento de sermos usados por Deus. Nós estamos estudando Paulo agora, começamos a primeira aula falando de Paulo nesse trimestre para pensar um pouco mais da nossa vida, o que nós temos contribuído com o reino de Deus, se pouco, se muito, se assertivamente ou erroneamente, tá certo? Então, nós precisamos sim sempre estar observando e buscar a Deus em todo o tempo para que Ele possa nos direcionar
a uma vida saudável, uma vida espiritual saudável diante de Deus, como Deus quer que nós estejamos e como é bom para nós e também para todos aqueles que nos rodeiam, não é verdade? Muito bem. Então, a síntese do tópico 2 fica da seguinte maneira: o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Beleza? Muito bem. Chegamos então ao capítulo 3 da nossa lição, o mundo religioso de Paulo. Então, Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, o texto da revista vai falar assim, que Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, e aí ele fala, eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falassem em grego. E esse é um momento interessante, né? Onde todos esperam que ele vai falar em grego, que ele vai falar naquela linguagem que estava todo mundo falando, que era a língua do momento, aí ele se coloca e fala em hebraico. E aí todo mundo, ele fala em hebraico? Né? Então ele declarou a sua fé, a sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus, falando na linguagem dos judeus. E quando ele foi falar para os gentios, ele falava na linguagem dos gentios. E eu pergunto, nós estamos nos preparando, nos capacitando para isso? É interessante analisar isso, né? O apóstolo Paulo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso. E o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. A sinagoga, eu achei interessante aqui, meus irmãos, uma situação onde vai falar, né, de como é o trato, né, como que funciona ou funcionava com os meninos, né, os meninos judeus, né. E achei muito bonito esse ponto aqui do livro, que eu vou deixar na descrição, qual é o livro que eu usei para fazer essa aula, até aconselho você, se por acaso puder comprá-lo, né? Enfim, a sinagoga. A mãe de Saulo levou-o à sinagoga quando ele atingiu a idade apropriada. Ao chegar, lavaram os pés empoeirados e depois sentaram-se na seção das mulheres e crianças, separada da dos homens adultos por uma treliça de pedra. Através da treliça, ela podia ver o pai, ele podia ver o pai sentado no chão com os homens, ouvindo enquanto o rabino lia a lei e dirigia-se à congregação. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atará por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. O pequeno Saulo não compreendia muita coisa do que se passava na sinagoga, mas a mãe achava que ele deveria conhecê-la desde a mais tenra idade, para mais tarde sentir-se estimulado a frequentá-la regularmente. O cuidado da mãe, com o menino Saulo. Ela podia imaginá-lo dentro de poucos anos, sentado com os outros homens, discutindo os caminhos de Deus, e depois como rabino, explicando as Escrituras. Olha o que o autor coloca, Ele viaja no pensamento da mãe e traz essa ideia para nós. Seu coração estremecia com o privilégio de educar um filho de Israel que frequentasse a sinagoga de Tarso durante toda a sua vida. Durante aqueles primeiros anos, a mãe de Saulo foi a única professora. Olhos puros fitavam olhos confiantes.
E assim Saulo passou a viver conforme o padrão escolhido pela mãe. Ela sabia que era seu dever levar o filho a conhecer e amar as Escrituras conforme ensinara Moisés. E aí diz Deuteronômio 6, 20 e 21. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Olha que coisa bonita, né? É uma literatura muito interessante. Então, como estamos criando nossos filhos? É bem certo que quando os criamos para viverem nesse mundo e serem úteis para o Senhor, tá certo? Será que nós estamos criando nossos filhos de maneira em que eles estejam observando Deus, observando Cristo, sua obra, sua vida? Será que, de repente, em algum momento, o herói de seu filho vai ser Jesus? É interessante pensar nisso, né? Bom, ponto 2, então, Paulo foi criado dentro da fé judaica, como já lemos, mas foi circuncidado, né, ao 8º dia, lá em Filipenses 3, 5. Uma vez que os judeus valorizam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Nós podemos ler Gálatas 1, verso 14, que nos diz assim: e na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Em Gálatas ele está aqui falando, né, dando aos Gálatas o seu currículo, de quem ele realmente era. Então, o apóstolo deu testemunho que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. O filho da lei, quando Saulo completou 13 anos, sua vida passou para um estágio totalmente novo. Aos poucos foi tomando consciência das responsabilidades da vida pessoal e comunitária. Conforme ensinavam os rabinos, ao chegar aos 13 anos, o jovem torna-se responsável por seus atos e já pode ser admitido na seção masculina da sinagoga. A fim de marcar tal mudança, Saulo foi levado à sinagoga para uma cerimônia conhecida atualmente como o Bar Mitzvah. O pai disse-lhe que, até então, ele estivera aprendendo a lei, mas chegara a hora de obedecê-la. Conhecer é uma coisa, obedecer é outra. Conhecer é tomar a ciência daquilo, agora praticar, fazer aquilo é diferente, tá certo? É a prática daquilo que se sabe, que se aprendeu. Então, chegar a hora da responsabilidade. Como bons pais, tinham feito o possível para educá-lo na pureza da fé. Agora, achava-se ele por conta própria, aos olhos da lei mosaica. Se deixasse de obedecê-la, poderia ser castigado pelo tribunal da sinagoga como qualquer outro judeu. Depois de submetido a um exame solene, Saulo foi declarado apto para ter o filactério amarrado no braço como sinal de haver adentrado a idade adulta. Na sinagoga mal iluminada, os amigos da família reuniram-se enquanto o pai apresentava seu filho ao rabino. Este prendeu a pequena caixa preta na parte superior do braço de Saulo e recomendou-lhe que nunca entrasse na sinagoga sem ela. A seguir, pela primeira vez em público, ele procedeu à leitura da Torá, mostrando ter sido educado como um verdadeiro hebreu. Depois disso, o rabino, seu velho amigo e professor, fez-lhe um discurso, o qual resumiu muitas das lições que lhe ensinara. Com palavras de conselho, o líder espiritual acolheu-o na comunhão da sinagoga, tá certo? A história aqui, o que acontece na vida dos meninos quando completam 13 anos.
E não foi diferente com o Paulo, né? Na audiência por trás da treliça, a mãe de Saulo ouviu seu menino ser declarado filho da lei. Seus olhos encheram-se de lágrimas e nunca mais ele se assentaria ao seu lado na sinagoga. Isso é a mãe, né? E ela suspirou e chorou. Então Saulo tornara-se repentinamente um homem. A mãe e mãe alguma está preparada para tal mudança, não é verdade? Se você é mãe e me ouve, você sabe muito bem, e tem filhos aí mais velhos, sabe muito bem como que é, tá certo? Então, nesse ponto, né, que Paulo foi criado dentro da fé judaica, ele passou por esse rito, por todos esses momentos, por todas essas emoções, né, e qualificações dentro da fé judaica. Ele foi, como do começo do texto diz, né, que ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, tudo aquilo que expressava a lei, ele buscou a fazer e se dedicou e extremamente zeloso nisso tudo, certo? Então agora nós vamos falar do mundo, o palco da mensagem de Paulo, o povo gentílico. Na divulgação do evangelho existem aqueles que você não quer nem falar a respeito. Olha, na divulgação do evangelho existem aqueles que você não quer nem falar a respeito? É uma pergunta que eu coloquei. Será que tem pessoas que você não quer falar do evangelho? É possível isso? Será que há essa possibilidade de alguém com coração que já conhece Jesus, que sabe das bênçãos de Deus, da salvação em Cristo, ainda não quer falar a respeito para alguém? O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada, né? Apenas ao povo judeu, tá certo? Então Atos capítulo 11, verso 19, nos diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, né? Estevão que foi apedrejado, que até Saulo compartilhou com isso, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha, somente aos judeus. Falaram somente aos judeus. Como é importante, como foi importante a missão de Paulo falando a todo o povo gentílico, não é verdade? Então, quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. Até esse ponto, os irmãos judeus não entendiam isso, que a salvação em Cristo era para todo mundo, né? Então Paulo tem as condições teológicas e o perfil e o passaporte para tal obra. O que estamos fazendo para sermos licenciados para praticar, para participar desse movimento do evangelismo, né? As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico, tá certo? Então o apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas, ou seja, ele era um homem totalmente diferenciado dos demais, né, de muitos, né? E com isso Deus usou essa qualificação que ele tinha, a sua dedicação na fé judaica serviu como uma base, né? Até ele fala que tem isso como uma coisa que não se faz conta, né? Mas Deus escolheu esse homem porque ele tinha muita capacitação. Ele conhecia a Torá e no momento em que Cristo se manifesta a ele agora compreende muito mais daquilo tudo que ele tinha aprendido e pode falar com mais segurança e firmeza, não é verdade? Daquilo que estava já pronto, né? no texto da Torá. Mas enfim, e o que estamos fazendo, né, para sermos licenciados para participar desse movimento? Precisamos nos dedicar a isso também, porque faz parte da nossa vida. O ide do Senhor Jesus, ele está mais vivo do que nunca, não é verdade? Então, síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. A conclusão para a nossa lição de hoje fica assim: a cultura geral de Paulo, que Paulo adquiriu ao longo da vida,
tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência e conhecimento, diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, eu quero pedir a você que chegou até o final, se inscreva no canal, deixe seu like, faça um comentário se você achou boa aula ou não, tá certo? Entre tudo que foi falado, em alguns pontos que eu coloquei em meditação aqui, também deixe a sua opinião, será com certeza muito rica para nós e vai acrescentar essa aula, tá certo? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e a gente se vê aqui na semana que vem com mais uma aula, né? A aula de número 2, e assim a gente vai seguindo, dando glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique com Deus.